Nosso desafio está começando e eu estou muito feliz em ter você aqui nessa jornada. E eu me chamo Ana Barros e eu estou há mais de 10 anos na confeitaria. Comecei na cozinha da casa da minha mãe, como a maioria das confeiteiras começam hoje, e eu preciso falar uma coisa bem direta. Se você acha que precisa ter dom ou que confeitaria é só para quem já nasceu com talento, eu preciso te dizer que você já começa esse desafio acreditando numa mentira. É isso mesmo. Porque o problema nunca foi você. O problema é que ninguém nunca te mostrou realmente um caminho simples, um caminho válido, um caminho para sair do zero e realmente conseguir fazer um bolo bonito e vendável. E hoje já vamos começar realmente na prática. Então, quantas vezes você já tentou aprender, viu receita no YouTube, fez até cursos, tentou fazer, deu errado. Ou até deu certo, mas você não teve coragem de vender. E aí você pensa, acho que isso não é pra mim. Mas não é que não é pra você, é porque você já tentou aprender do jeito errado. É isso mesmo. A verdade é que se você não dá conta de estar aqui comigo durante esses 7 dias, são só 7 dias, se você não dá conta disso, de 7 dias de desafio, como você vai mudar a sua vida? Não tem como. Por isso, o método Ladinda possui uma engrenagem que ela toda se completa. Ela é uma engrenagem bem completa e que funciona perfeitamente. E é o nosso ciclo TERP. É isso mesmo. E o ciclo TERP, ele é feito de 5 engrenagens básicas, tá? Que é o quê? Os 5 pilares para o bolo perfeito e vendável. O ciclo TERP consiste em técnica, preste atenção aqui, estratégia, planejamento e padronização e receita. Então, essa engrenagem aqui, ela se completa. Cada item desse aqui é fundamental para você ter um resultado no futuro. Falo isso aqui para vocês como uma pessoa que já está há mais de 10 anos nessa caminhada e que construiu um método realmente eficaz para que as pessoas pudessem chegar no seu objetivo, né? Chegar a se tornar uma confeiteira de sucesso segura, com bagagem, sem precisar passar tudo que eu passei para descobrir isso aqui. Então aqui a nossa proposta são aulas mais diretas e práticas, tá? Por isso eu não consigo trazer tudo do círculo TERP aqui para vocês. Cada engrenagem dessa tem sua real importância e no mundo dos bolos, tá? Os alunos aprendem de forma detalhada e aprofundada. Cada engrenagem dessa eu aprofundo lá dentro. E hoje existem milhares de mulheres que começaram exatamente do zero, sem experiência, sem equipamento caro também, né? E hoje fazem renda com bolo dentro das suas casas. E não são as melhores confeiteiras, são as que seguiram um método simples, tá? Porque você não precisa ser a melhor, você precisa ter propósito, você precisa ter método, você precisa seguir algo que realmente seja eficaz. E um dos exemplos é a aluna Rita Farias, lá de Aracaju, que está realmente voando. Olha isso aqui, esse bolo da Rita. Eu sou fã do trabalho dela, é minha aluna, mas ela é incrível. Quer dizer, é minha aluna e por isso ela é incrível. Olha esse bolo completamente retinho, super assim. Você vê que ela aplicou aqui técnicas simples, mas tão bem aplicadas que o bolo ficou lindo. Aí fez algumas aplicações com pasta americana, porque sim, é possível. Certo? Meus alunos sabem disso. E ainda comentou ali, muito orgulho de ter começado do zero e ter tido você como minha mentora. Sou aluna Ladinda? Sim. E isso me deixa feliz demais. E eu já ensinei a mais de 37 mil pessoas, né? Então são mais de 37 mil vidas transformadas realmente. E temos também outro exemplo aqui que é da Michele. Olha, a Michele Bolos, que também escreveu aqui. A mulher é uma máquina de ensinamento, tenho orgulho de ser aluna Ladinda e me inspiro muito nela até no perfeccionismo. Os melhores cursos da vida são os dela, ela não brinca em serviço, ela realmente ensina pra valer. Você só aprende se você não aprende se não quiser. Deus abençoe sua família. E olha só o bolo dela, que lindo. Volta só um pouquinho aí, Felipe, só pra mostrar as técnicas, que quando eu tava começando, se eu olhasse pra um bolo desse, eu falava, meu Deus, como é que ela colocou aqui 2 cores, parecendo um degradê, por fora colocou isso aqui, será que é com pincel? Será que ela fez com lápis? O que danado, com colher, o que danado ela colocou para ficar
essa mesclagem aqui por fora dessas cores. Então, se eu estivesse começando hoje, seria uma pergunta que eu me faria, porque eu fazia muitas essas perguntas. Como é que a pessoa fez isso, meu Deus? Então, eu não tinha ideia, né, de como fazer. E quem tá aí, muitas pessoas também não têm ideia. Se bem que hoje, com as redes sociais, a gente às vezes tem uma ideiazinha, porque a gente vê muito vídeo, né? Mas assim, não tem noção como é na prática real. Mas calma, eu já ensinei a mais de 37 mil pessoas, são vidas transformadas, né, que hoje vivem realmente de confeitaria. Então eu sei o que eu tô te dizendo. Eu posso te afirmar uma coisa com muita segurança. Se você seguir o que eu vou te mostrar aqui, você consegue. Esse desafio é prático. E eu preciso que você esteja realmente comigo, pegando na minha mão. Então, deixa eu te mostrar o que você vai aprender, o que vai acontecer a partir de hoje, nos próximos dias, tá? Hoje e nos próximos dias, certo? Você vai fazer o quê? Vamos fazer uma massa estruturada, maravilhosa. Vamos preparar também um recheio incrível que realmente vende. Vamos montar o seu bolo, vamos montar juntas. Vamos também decorar juntas, tá? E você vai sair daqui no final com um bolo pronto, bonito e vendável, como eu tô te prometendo aqui. Mesmo que hoje você esteja começando do zero, tá? Então não se preocupa. Mas deixa eu te falar uma coisa bem importante agora. Esse tipo de bolo que você vai aprender aqui é exatamente o tipo de bolo que você consegue vender. Então eu preparei algo extremamente vendável. Tá ali entre 120 a 300 reais, às vezes até mais, dependendo da sua região e do tamanho do seu bolo. Menos não. Ou seja, não é só sobre aprender a fazer bolo, é sobre começar a gerar renda. Qual o seu primeiro propósito? Ganhar dinheiro. E esse tem que ser o primeiro propósito, nenhum outro. O resto vem depois. Então a gente primeiro tem que entender, eu preciso fazer isso dar certo. Como fazer isso dar certo? Eu vou te dar todo o caminho aqui. Mas agora eu quero saber de você. Você vai fazer esse desafio só assistindo? Ou você vai realmente aplicar? Já pensou? Se você está comprometida em ir até o final, comenta aqui nos comentários, tá? Coloca aqui, eu vou até o final. Faça esse compromisso com você. É de extrema importância que você escreva, eu vou até o final, para que você não desista. Então vai aí comentando que a minha equipe está acompanhando tudo de pertinho, tá? Mas agora vamos começar do jeito certo, pela base que sustenta tudo, porque se a base der errado, o resto não se sustenta. E qual é a base de tudo aqui? Nossa massa. Hoje você vai aprender os 3 erros que arruinam qualquer bolo. E a massa black na prática, que ela já é sucesso. Ela se vende, você não precisa nem abrir a boca. Então, nós vamos aqui apresentar para vocês tudo sobre essa massa black, certo? Aqui eu vou fazer para vocês, com vocês, é a massa amanteigada. Então, preste atenção. Tudo que eu vou falar aqui é de extrema importância, certo? Lembrando que assim, a massa black, ela é uma das massas incríveis, certo? Ela é uma massa coringa, que dela você consegue fazer várias outras. Mas que lá dentro do mundo dos bolos, nosso treinamento, nossos alunos, eles aprendem diversas outras massas, tipos de massas e sabores. Então isso aqui é realmente uma massa coringa, que você vai aprender, uma massa profissional, nada amadora, que você vai usar para tudo. Então aqui, e além de tudo, extremamente estruturado. Então eu consigo fazer naked, eu consigo fazer um bolo de chantininho, eu consigo fazer um bolo, um caseirinho gourmet, eu consigo fazer a partir dessa massa, eu consigo fazer um bolo de pote, um cupcake, infinitas possibilidades. Então o que é que a gente vai começar colocando aqui? Vamos começar colocando o açúcar, certo? Vou colocar aqui já na minha batedeira. Eu uso batedeira planetária, não precisa você usar exatamente a batedeira que eu estou usando. Logicamente, a minha é uma batedeira KitchenAid, é uma batedeira, né, profissional, mas você não precisa usar ela. Temos aí várias no mercado, como Cadence, Philco, que mais? Valita, Arno. Própria Arno, que é incrível. Então, eu tô dando para vocês várias opções para vocês entenderem. Então, assim, não se apegue à marca. Você precisa de uma batedeira planetária. É bom que você tenha. Ana, não tenho. Só tenho batedeira manual no momento. Tudo bem, não precisa você investir agora. Então, vamos usar a manual. Importante que você
veja o resultado que eu vou trazer para que você traga um resultado igual aí, tá certo? Hanna, não tenho batedeira nenhuma, é na mão. Também funciona. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai dar certo também, tá? É o tipo de massa que não vai dar errado, é só você fazer o que eu tô pedindo. Ok? O que a gente vai colocar aqui agora? Primeiro entra o açúcar. Eu tô usando um açúcar cristal, tá? Aqui nós já temos a receita para você já saber mais ou menos o que a gente vai estar utilizando. 4 ovos grandes, cada ovo desse pesa em média 50 gramas, então no final vai estar uns 200 gramas. Eu sempre deixo tudo separado, preste atenção aqui, eu sempre, porque eu particularmente sou muito esquecida. Então eu deixo tudo aqui, isso a gente chama de mise en place. Isso aqui na confeitaria, na verdade na confeitaria não, na gastronomia profissional a gente chama de mise en place, que é você deixar tudo em ordem. Então eu já deixo tudo organizado, por exemplo, o que vai entrar primeiro fica aqui. O que vai entrar depois fica desse meu lado. Então, eu já entro aqui com a primeira parte, depois com a segunda. Então, eu tenho essa forma de fazer justamente para poder não me perder e não esquecer nenhum ingrediente. É importante porque às vezes você esquece uma besteirinha, tá? E às vezes atrasa tudo, ou mesmo você bota no forno quando lembra esquecer o fermento. Então, pode botar tudo a perder. Então, aqui 4 ovos grandes, 250 gramas de açúcar refinado, certo? Ou cristal, tá? Dá para usar o cristal, ou ainda demerara, dá para trocar pelo demerara também, porque a gente tá fazendo uma massa black, sem problema algum. 140 gramas de manteiga com sal. Hanna, só tenho sem sal. Acho difícil, mas se você tiver sem sal, pode estar utilizando. A única diferença é que no final você acrescenta um pouquinho de sal ali, tá tudo certo. 70 gramas de óleo vegetal. Hanna, que óleo é esse, gente? Óleo de soja, óleo de girassol, de canola. Eu tô usando aqui o óleo de canola, tá? Você encontra isso em todo supermercado. 150 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu não uso com fermento, porque a gente nunca sabe quanto de fermento tem ali dentro daquela farinha. Então, a gente sempre acrescenta depois o fermento, separadamente, para ficar uma coisa bem em ordem, tá? E você não ter erro e conseguir fazer em qualquer lugar. 20 gramas, e também tem algumas marcas de fermento, de farinha com fermento, que é de um jeito, outras de outro. Cada uma tem mais fermento, a outra tem menos, então isso pode prejudicar também a sua massa no final. 20 gramas de chocolate 50% em pó, certo? 20 gramas de cacau em pó. O que é isso? Na cacau em pó. É o 100%, tá? 15 gramas de cacau black em pó. O que é cacau black? Cacau black é um cacau 100%, mas ele é vendido assim, cacau black, tá? Esse é o nome dele. Ele é preto, parece carvão mesmo. 120 gramas de leite de coco de garrafinha. Leite de coco, eu botei garrafinha aqui para vocês entenderem que não precisa ser aquele natural. Pode ser o de garrafinha que a gente encontra no supermercado. 10 gramas de fermento químico em pó, Royal, Dr. Oetker, Dona Bento, o que você gostar, e 5 gramas de essência de baunilha. A essência de baunilha, para mim, preste atenção, vou falar antes, logo, porque vai ter alguém que vai perguntar, onde foi acrescentada a essência de baunilha? Já está aqui dentro do leite de coco, já está misturada. Então, pelo amor de Deus, porque vai surgir essa pergunta, onde ela colocou a essência? Já está colocada aqui. Então, quando você for fazer, você já acrescenta dentro do leite. Acabou, ok? Então, essa é a nossa receita, tá? Que nós vamos colocar aqui. Aqui é para vocês entenderem qual é a validade de conservação dessa massa, se ela, depois de pronta, né? O que é que a gente faz? Onde é que a gente armazena? Eu vou falar isso no final, mas vou logo adiantar para vocês. Armazenamento, conservação e validade depende de onde você está armazenando. Se na geladeira, se no congelador, se na freezer. Hanna, o que é congelador e freezer? Tem diferença? Muita. Freezer é a freezer. A gente usa só para isso. A gente compra freezer. Geralmente a temperatura da freezer ela é mais baixa que a do congelador. O que é congelador? É geralmente aquela parte que congela da nossa geladeira. Toda geladeira não tem a parte ou de baixo ou de cima que congela. Isso é um congelador. Então, geralmente o congelador, a freezer, ela chega numa temperatura mais baixa ainda. Então, quanto mais baixa for essa temperatura, mais durabilidade vai ter o seu produto. Entendeu? Não é porque você está trazendo isso, porque a massa ela pode ser congelada. Não só pode, como deve. Isso traz para você
algo absurdo dentro da sua produção. Em relação a quê? A produtividade. Você consegue receber encomendas de última hora, porque você vai ter sempre ali produto congelado. Então, eu sou a favor demais. Caso você não queira congelar, a sua massa vai ter aí até 10 dias de validade na sua geladeira. Nunca deixar fora, gente. Não tem necessidade de deixar fora de geladeira. Até aqui estamos entendidos, né? Beleza. Então, agora a gente vai para aqui. Por exemplo, aqui eu tenho já meu açúcar. Como eu falei na receita, podemos trocar cristal por refinado, refinado por demerara, tá? E aqui, minha manteiga. Estou usando manteiga. Ana, vai surgir uma pergunta de alguém dizendo assim, posso trocar a manteiga por margarina? Pode. Que fique bem claro, uso uma margarina decente, gente. O que é margarina decente? Que tem sabor. Um saborzinho melhor. Eu sempre digo que margarina decente é aquela que a gente come com bolacha. Não tem umas que a gente aguenta, tipo uma Qualy, uma Delícia Supreme. Uma margarina com menos sabor de conservante. Quanto maior o pote da margarina, mais conservante tem, mais sabor de conservante tem. Então, não usem esse tipo de margarina. Ana, mas eu gosto muito dessa. Então, use. Eu tô falando aqui o que realmente vai dar resultado bom para você. Não estou dizendo que é regra. Ai, não pode. Não é que não pode. É que eu tô aqui como uma mentora falando para você. Isso aqui funciona melhor. Vai dar um resultado muito melhor. Tanto no sabor, tanto na textura. Então aí você segue se realmente você se sentir à vontade. Agora nós vamos bater aqui essa manteiga com açúcar para depois acrescentar o restante. Essa manteiga com açúcar aqui é importante esse batimento, porque essa fase aqui a gente chama de... Deixa eu puxar aqui. A gente chama de... Ai, meu Deus. Desculpa, só para vocês verem melhor. A gente chama de cremagem. Então, essa fase aqui ela é importante para que a gente fique com esse creme bem branquinho, bem fofinho, bem bonito. E isso aqui vai fazer que nossa massa fermente melhor, fique mais macia, com a textura melhor. Então, é importante que você bata bem, tá? Então, aqui a gente vai esperar dar uma batida e já vou quebrando meus ovos. Para eu não ir me perdendo, né? Deixar aqui minha batedeira. E quebro os ovos um a um. Importante falar isso, sabe por quê, gente? Eu quero saber de vocês quem tá aí. Se você tá aprendendo, o que é que você tá aprendendo, o que é que você tá gostando. Comenta aqui que a nossa equipe tá acompanhando. E o que é que até agora em eu falei que você pensou, caraca, isso aqui foi uma tirada boa, isso aqui foi uma dica boa, gostei. Comenta aqui que a gente quer ver o seu comentário, tá? Agora os ovos, é importante falar que eu tô usando os ovos em temperatura ambiente. Ah, uma coisa importante que eu não falei. A manteiga é importante que ela esteja em temperatura, em ponto de pomada. Ponto de pomada nem é temperatura ambiente e nem é gelada. A gente tira assim meia hora antes da gente utilizar, ela vai estar naquele ponto macio. Sabe? Isso aí vai ser mais eficaz também. Então, todos esses pontos aqui que eu tô falando, eles são importantes para que você tenha um resultado eficaz. Se você seguir tudo à risca, eu garanto que vai dar certo, tá? Então, tem que seguir todo o passo a passo. Lembra do ciclo TERP? Das engrenagens é o quê? Receita. Então, eu tô ficando sem ar. Então, é importante que você siga tudo à risca, tá? Então, aqui, vou deixar batendo. E os ovos, é importante que a gente tenha o quê? Ovos em temperatura ambiente. Quanto mais frescos, melhor. Ou seja, não compra ovo no início do mês para usar o mês inteiro. Ovo é pra gente comprar toda semana. Se puder, 3 em 3 dias. Comprar só o que vai usar ali naquele momento. Por quê? Quanto mais fresquinho, melhor. Certo? Não vai ter perigo de você ter aqueles ovos estragados, cheiro de ovo na massa, como vocês falam. Isso é tudo culpa de ovo antigo, tá? Então eu vou quebrando um por um. Isso é importante, então você perde muito sua receita. Veja, ó, se o ovo tá bom, tá bom. Então, ó, coloco aqui dentro de outro potinho.
Quebro mais um. Vejo se tá bom. Por que que a gente faz isso? Para não correr o risco da gente quebrar um ovo direto na receita que esteja estragado. Senão você vai perder a receita toda, tá? Aí a gente vai quebrando um por um e analisando. Lembrando que, Ana, você lava ovos, importante lavar com água corrente só na hora que você for utilizar. Se você não está utilizando, comprou os ovos. Você vai tirar tudo daquela caixa que é tudo contaminado, vai colocar dentro de uma vasilha tampada dentro da sua geladeira. Nunca na sua porta, porque a porta ela perde muita temperatura, a gente abre muito, tá? Então o ovo ele tem muita bactéria, sim, ele já chega dali com muita, não chega limpo. Então a gente tira da caixa, coloca numa vasilha, tampa a vasilha, bota dentro da geladeira. Sempre na geladeira. Quando for usar, tira um momento antes de utilizar. Lava em água corrente só nesse momento. Os que vão ser utilizados, você lava em água corrente, quebra um por um, para só depois unir a sua receita, certo? E é assim que a gente faz com ovos. Aqui já tenho meus ovos quebradinhos. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Bateu, 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 bateu. E eu tenho aqui um creme, ó, bem mais branquinho, tá vendo? Bem, olha só. Olha que creme lindo, tá? Então, a gente já pode aqui adicionar o quê? Ovos e óleo. Então, já vou adicionar aqui, porque nessa receita eu vou optar por usar 2 tipos de gordura. A manteiga, que é uma gordura animal em estado sólido, e vai dar sabor e textura. E o óleo, que é uma gordura vegetal em estado líquido, que vai me trazer umidade também nessa massa, né? Então, vamos acrescentar aqui. Então, cada gordura ela é responsável por algo dentro da nossa massa. Cada ingrediente é responsável por algo dentro da massa, certo? O açúcar, por exemplo, às vezes a gente pensa que tirar metade do açúcar não vai fazer nenhuma diferença. Vai, o açúcar ele não traz só o doçor, né, digamos assim. Ele traz também umidade, ele traz também estrutura. Então, cada engrenagem, cada ingrediente do bolo, ele é uma engrenagem para no final se tornar uma massa realmente bem feita. Então, se você tira sem saber o que você está tirando e o porquê daquilo, você não vai ter um resultado legal. Lá no mundo dos bolos, no meu treinamento, os alunos eles sabem cada ingrediente para que funciona. Porque o meu intuito não é só ensinar uma receita, é saber ensinar com que você ande com suas próprias pernas, que você possa mudar a sua receita. Se você acha que sua massa não está tão legal aqui, não está tão legal acolá, você vai saber modificar. E eu falo isso, gente, porque, Hannah, mas se eu pegar a sua receita, para que eu vou querer modificar se elas são tão boas? Gente, eu já modifiquei minha receita algumas vezes durante a minha trajetória. Mas por quê? Porque a gente muda. Às vezes a gente quer um outro estilo. A gente, caramba, não tô mais nesse estilo de massa, eu quero que ela fique diferente. Ou mesmo os próprios ingredientes, vocês acham que ao longo de mais de 10 anos os ingredientes eles não mudaram nada? Mudaram e muito. Mesmo usando as mesmas marcas, eu percebo que o resultado não é o mesmo. Às vezes não, né? A gente sabe como é a indústria alimentícia. Ela acrescenta coisas e retira coisas todos os dias dos nossos insumos. E aí acaba mudando o resultado final, mesmo usando as mesmas marcas durante anos da sua vida. Então, às vezes a massa está ficando um pouco mais seca. Em vez de você ir atrás de outra receita, você vai saber o que fazer para modificar aqui e ali. E é isso que eu ensino para os meus alunos nos meus treinamentos, tá? Mas aqui eu consigo te dar realmente uma ideia do que você pode mudar, certo? Do que você pode fazer. Mas queria que desse tempo da gente falar sobre tudo, mas não dá. Mas lá a gente consegue aprofundar tudo, certo? Mas vamos aqui, depois que eu acrescento óleo e ovos, eu vou deixar uma massa maravilhosa.
Então, a gente vai fazer um creme agora, tá? Um creme bonito, lisinho. E muitas pessoas aqui se perdem, porque quando acrescentam os ovos, a clara, ela tem, eu sei, é muita informação para sua cabeça. Espero que você esteja aí com um lápis e um papel. Mas todas essas informações no final vão fazer todo sentido, certo? Mas vamos lá. Aqui muita gente se perde porque acrescentou os ovos, quando a manteiga já está na massa, a clara ela tem muita água na composição. 99% da clara ela é formada de água. Então ela entra em contato com a manteiga, que é uma gordura, né? E ela não se mistura. Então, em estado, no caso a manteiga em estado sólido, né? E ela entra em contato com a água, não se mistura. Então a gente precisa de uma força mecânica para ter essa mistura perfeita, certo? E o óleo, ele vai ajudar com que esses ingredientes se unam e não fiquem com aquele aspecto de creme talhado, que muita massa fica nesse momento. E aí tem gente que acha estranho, pensa que errou e não é. Mas olha só como fazendo todo o processo correto, como as coisas ficam. Olha só como nosso creme tá lindo. Esqueci a minha peneira, deve estar em algum lugar. Olha como o nosso creme tá lindo. Olha aqui. Quando a gente tem a quantidade de ingredientes correta, os ingredientes certos, quantidades certas, ingredientes certos, escolhas certas. Olha isso aqui, ó. Ó, o creme já tá ficando um creme. Já tá um creme maravilhoso, certo? Se eu bater mais, Ana, o que é que vai acontecer aqui? Nada. Se você bater mais, ele pode ficar mais liso, cada vez mais liso, cada vez mais liso e um pouco mais líquido também. Sem problema, tá? Como aqui eu já tenho um creme que ele tá bonito, ele tá lisinho, tá bacana, não preciso ficar batendo. Aqui eu vou parar. E vamos para o nosso próximo passo, que é acrescentar os secos. Se você não sabe, eu quero te informar. Toda massa amanteigada, que é essa, que a gente usa a manteiga como gordura principal, toda massa amanteigada ela tem o mesmo processo, porque ela vem de um método de preparo que se chama método cremoso. E toda massa de método cremoso, ela passa pelo mesmo processo. A gente vai bater a gordura com o açúcar, depois acrescenta os ovos, todas são iguais. E depois a gente vai acrescentar secos e líquidos. É basicamente isso. Ah, mas eu vi uma massa que acrescentava as claras no final e primeiro era só os ovos. Ali é outro estilo. Não é o método cremoso, é o método híbrido, por exemplo. E tem outros métodos, mas o método cremoso ele segue essa mesma linha, que é um método justamente que a gente usa para massa amanteigada. Então eu não preciso necessariamente saber o modo de preparo daquela massa. Eu preciso olhar para os ingredientes e falar, bom, se tem uma quantidade de manteiga maior, provavelmente isso é uma massa amanteigada. Então eu vou seguir o método cremoso que Haná me ensinou. Então eu não preciso nem ler o modo de preparo. É só eu fazer o que ela me ensinou, bater manteiga com açúcar, acrescentar ovos, bater a gordura com açúcar, acrescentar os ovos. Né? Depois eu venho acrescento o líquido com os secos e tá tudo certo. É isso é o método cremoso. Haná, existem outros métodos? Híbrido, que eu acabei de falar, o método espumoso ou esponjoso, que eu também falei, o método direto. Cada método desse tem uma forma de preparo diferente. E que aí você vai descobrir isso. Quando você descobre isso, na verdade, você não precisa saber exatamente como preparar aquela massa. Você vai ver os ingredientes e vai saber. É intuitivo, certo? É automático. Então, aqui, por exemplo, nós vamos agora peneirar, importantíssimo peneirar na hora, a farinha e, cadê? Oi, Jesus. Os secos com líquido. Primeiro eu vou logo acrescentar o líquido, certo? Porque eu sei que muita gente tem essa mesma dificuldade. Lembrando que aqui já está a essência de baunilha junto com o leite de coco, certo? Ana, esse tanto de método de preparo, eu consigo aprender? Claro que consegue aprofundar dentro do nosso treinamento, certo?
cada método a gente consegue aprofundar. Vamos lá. Aqui, ó, coloquei meu leite de coco, que já está com a essência, e mexi. Agora, vou acrescentar os nossos secos, que consiste em farinha, cacau 100%, cacau black e chocolate 50% e o fermento, tudo junto. Peneiro na hora. Essa questão de peneirar na hora é essencial para sua massa ficar mais fofa, mais leve e fermentar melhor, certo? Eu já testei de todas as formas e falo a vocês como uma pessoa que já está há mais de 10 anos na confeitaria e já testou milhares não, né? Vamos ser honestos, dezenas de massas, mais de 40 tipos e receitas e etc, para chegar e dizer aqui para vocês, isso aqui funciona melhor, tá? Então eu vou mexer aqui, ó, misturando esses ingredientes. Quando chega, gente, preste bem atenção. Aqui eu falei várias coisas para vocês, né? E falei que ia falar para vocês os 3 erros mais comuns que acabam com a sua massa. Um deles está aqui, por exemplo. No momento que a gente adiciona essa farinha, pode colocar aqui, por favor. No momento que a gente adiciona essa farinha, o que acontece? A gente não pode mexer muito. Farinha, ela tem uma proteína, que é o glúten. Se a gente mexe muito, toda farinha é assim, a gente mexe muito, esse glúten ele ativa. Ativou, sua massa vai ficar mais pesada, mais densa, né? E pode até solar ou embatumar, como muita gente chama. Então, não é interessante. Para ela ficar leve e macia, a gente tem que mexer o menos possível, tá? Então, é um dos erros muito comuns, é mexer muito farinha, achando que vai dar boa. Não, essa massa tem que ficar lisa. Então, mexer. Deixa para mexer bem, para esse glúten ativar no pão, mas no bolo não dá. Certo? Então, esse é um dos erros muito comuns. É mexer a farinha em excesso, tá? Quando a gente agrega na massa. Outro erro muito comum, eu falei lá no início, não separar e pesar os ingredientes. Por que, Ana? Isso é um erro que arruina tudo. Porque a gente acaba esquecendo o ingrediente, atrasando nossa receita. Eu vou ali esquecendo, não sei o que, lá vai eu pesar depois. Então isso atrasa a receita, faz você esquecer o ingrediente, você coloca dentro do forno, você lembra que esqueceu o fermento, ferrou sua massa, tá? Então é um erro extremamente comum. E pesar, por quê? Não é só separar, mas pesar, balança de precisão. Esse é um erro extremamente comum e um dos piores, porque as pessoas têm mania de usar colher, xícara e copo. Colher, xícara e copo, gente, são medidas caseiras para uma confeiteira profissional que ela não quer errar. Quando eu digo a você isso aqui, não vai dar erro. Não vai mesmo. Se você pesar e fizer tudo como eu estou falando, não tem erro. Então, assim, as pessoas não pesam na balança e querem que dê certo. Medida caseira, copo, xícara e colher, não é parâmetro. Não vai ficar igual, tá? E o último, não conhecer seu forno. Aí esse aí eu vou falar pra vocês quando a gente for aqui... colocar nas nossas formas, né? Aqui eu vou bater, vou finalizar na minha batedeira, né? Bater rapidamente por 5 segundinhos. Aí eu levanto. Tem que ser rápido, por quê? Senão a gente ativa o glúten. Então aqui a gente quer uma massa que fique bonita, uma massa que fique leve e macia, não uma massa que fique pesada, né? Mas ó, não se preocupe em ficar realmente perfeito, tá? Por que eu tô dizendo isso? Só segue o processo, porque aqui você não precisa ser perfeita, você só precisa realmente fazer, ok? Só isso que você precisa, fazer. Então aqui mexi, tirei o fundo, para não ficar nada sem bater. Mais 5 segundinhos. Levanto. Tô melando tudo. E olha que massa incrível. Alguma coisa para falar, Felipe? Olha que massa linda, parece um mousse.
Aí ela fica essa consistência de mousse, gente. Olha isso aqui, ó. Que coisa linda. Ana, na minha casa não ficou assim, mulher. O que foi que aconteceu? O que deu errado? Jesus misericordioso. Se lá na primeira fase, no creme, o creme aqui, ovos, açúcar, manteiga e óleo, você bateu mais do que eu, pode ser que o seu creme vai ficar mais mole e o resultado final, sua massa vai ficar um pouquinho mais líquida. Não muito líquida, mas vai ficar um pouco mais mole que a minha. Se seu ambiente também está muito quente, tem dias que está muito quente, também pode ser que a massa fique um pouco mais mole. Então assim, não se desespera, não é porque tudo deu errado, tá? Então, preste atenção, pelo amor de Deus, para você não se desesperar. Coloca no forno, vai dar certo. Agora, Jesus, tem como arrumar um Perfex úmido, se puder. Claro. Por favor. Quero provar essa massa. Eu quero que vocês provem aí em casa, mas elas vão comer, vocês vão comer, né? Porque vocês vão fazer, vai ficar perfeita. Vocês vão voltar aqui e vão dizer, meu Deus do céu, que é isso? Deu certo. Aí eu tenho também uma dica. Uma dica agora de ouro, tá? Pra quem ficou até aqui. Quem conseguiu ficar até esse momento, essa hora. Se lá atrás você, Hannah, não queria fazer com esse black aí, só dá certo com esse cacau black, eu não tenho na minha cidade, eu não encontro, é muito difícil. Eu também não queria fazer essa massa muito escura, eu prefiro fazer uma massa de chocolate que seja mais clarinha mesmo. Aí você vai pegar, lembra que eu falei que era 20, 20 e 15? Somando tudo isso dá quanto? 55. Você pode botar os 55 gramas de chocolate 50%, não tem problema. Ou dividir meio a meio e colocar metade de 50, metade de 100. Lembrando que essa misturinha, a gente adiciona chocolate 50% para ela dar mais umidade, porque uma massa que leva só chocolate, cacau 100%, ela fica mais seca, tá? Porque o cacau, ele tem muito, quando tem muito cacau, resseca, ele é um ingrediente secante, então você tem que ter cuidado, por isso que eu não coloco só cacau, certo? E aí por isso que eu também adiciono leite de coco, porque o leite de coco, ele dá mais umidade também, não se preocupe que não vai dar sabor de coco. Não, mas não quero usar coco, tem preconceito. Pronto, tem preconceito, você troca o leite de coco por leite. Ou até mesmo por creme de leite, na mesma proporção e na mesma quantidade, tá bom? Agora nós vamos acrescentar aqui. E tudo aqui eu tenho um processo e um padrão. Felipe vai brigar comigo de novo, mas eu preciso da balança. Eu tinha deixado a balança aqui. Será que eu levei pra lá? Vê lá onde ficam as balanças. Posso falar? Aqui tá pegando, viu? Em nome de Jesus. Aqui. Ah, tá. Então, tudo eu tenho um processo, tudo tem que ser certinho. Não pode ser de qualquer forma, pesei de qualquer jeito. Vamos lá. Só pra mostrar aqui pra vocês o que é que eu faço. Eu já apresento aí a galera que a gente tá aí, né? Felipe Gil. Aqui meu marido, do lado, Felipe Pinto e Gil Linhares, que é meu filmmaker, meu videomaker. Que minha... Ele é o produtora. Gil é meu produtor há muitos anos. Menina, eu tenho produtor, eu me acho tão chique. Ele é de muitos anos, minha gente, filma tudo meu. Mas vamos lá. Aqui eu tenho formas de 18 centímetros de diâmetro. Todas. Certo? Em 4. Ana, pelo amor de Jesus Cristo, eu só tenho 2. Tudo bem, você não precisa ter esse monte de formas. Mas eu vou lhe dar uma dica que pode ser isso que está fazendo sua massa dar errado também. E aí eu volto para aqueles erros lá. O que é que acontece? O terceiro erro lá, que é sobre o forno, quando você não conhece seu forno. Quando seu forno ele não é um forno extremamente potente e você usa uma forma mais alta, não tem problema usar a forma mais alta, a questão é quanto de massa você coloca nessa forma. Aí seu forno nem é muito potente, é aqueles convencionais velhinhos, fraquinhos. Aí você coloca muita massa dentro da sua forma. O que acontece? Dá errado. Porque a massa manteigada, ela é uma massa mais... A massa manteigada não... Gente, todo tipo de massa é complicado você colocar muito, a não ser que você tenha um forno realmente potente, que consiga assar tudo uniformemente do mesmo jeito. Porque senão, ela vai assar as bordas, o meio vai ficar cru, acaba afundando a sua massa, às vezes o meio fica meio cru. Então, tudo dá errado. Então,
qual é a dica que eu lhe dou? E quando eu falo de massa manteigada, porque é uma massa mais densa por si só. Ela não vai crescer, dobrar de tamanho, porque ela é uma massa mais densa. Qual é a dica que eu dou? Usa mais formas. Se você não tem, usa pelo menos 2. Mas se você pode, investe em tamanhos coringas, 15, 17 ou 16, 18, dependendo. Tem marcas de formas que são pares e tem marcas que são ímpares. Então, 15 e 17, ou 16 e 18, 20, 22, são as que mais saem, as que mais vendem. Ou 20 e 21, né? Então, assim, investe em 4 de cada nesse início. Por quê? É melhor para você, porque não vai correr esse risco. Quando você coloca pouca massa, assa muito mais rápido. Sua massa fica bem assada e você não precisa cortar, você vai assar já no tamanho para você colocar no seu bolo sem problema, sem estresse, certo? Sem precisar cortar, tirar o topinho, sem precisar se preocupar que vai afundar o meu, que não vai, então você vai ter um desempenho muito melhor. Então essa dica é de ouro, então por isso você tem que conhecer o seu forno. E outra coisa de conhecer o seu forno é porque a pergunta que mais recebo é: quanto tempo de forno essa massa? Quanto tempo? Não só quanto tempo, Desculpa, gente, só um minutinho. Temperatura. Ah, é. Eu ia falar isso, amor. Aí ele fica falando aqui, gente, aí às vezes eu não entendo, eu tenho que parar, porque eu não sei, não entendo assim. Então, assim, quanto tempo de forno? Qual a temperatura do seu forno? Eu boto quanto? Não tem como eu falar isso. Eu tenho como te dar um parâmetro. Por exemplo, forno convencional 180 graus. É o que todo mundo fala. Funciona para todo forno? Não. Forno elétrico 150 é o que eu uso aqui, mas funciona para todo forno? Também não. Porque existem várias marcas de forno elétrico, existem vários tipos de forno elétrico, existem vários tempos de forno elétrico. Se você tiver seu forno for velho ou novo, é diferente. É a mesma coisa de forno convencional. Quando você compra o bicho hoje, é potente. Daqui a anos, ele já... Bota no 180 para você ver se marca 180. Não marca. Então, eu tinha um convencional a gás que só dava certo minha massa a 200 graus. Como é que você vai saber disso? Assando. Assou o topo do seu bolo depois que ele esfria, ficou grudento, melequento, a sua temperatura está muito baixa. Vai ter que aumentar nos próximos bolos, tá? Porque quando fica grudento, preguento esse topo, a validade do seu bolo é menor. Tudo isso você vai aprendendo conhecendo quem? Seu forno. Qual o tempo? Seu forno. Como é que eu sei? Testando. Como é? Fazendo. Entendeu? É assim. Infelizmente. Então, assim, não tem como eu te dizer. Ana, começou a cheirar, corre para ver o bolo que tá pronto. Ou tá bem perto de estar pronto, tá? Também vou falar como é que você vai saber, claro, é evidente. Aí aqui, claro que aqui eu sou igual a Ana Maria Braga, já tem a massa pronta, né? Já fiz. Mas, vou botar. Aí o que é que eu vou usar para untar? Desmoldante. Em spray. Isso aqui dura uma vida. Pode comprar. Sem medo, porque vai durar. Ana, não tenho, quero fazer sua massa hoje. Vou ter que comprar um desmoldante? Não. Aí você vai usar a velha manteiga com farinha. Mas se tenho, ótimo. Coloquei. E aqui eu vou assar em 2 formas, que eu quero que vocês vejam que funciona para tudo. Não precisa esperar uma pessoa lhe pedir um bolo decorado para você começar a vender. Você pode começar vendendo caseirinho gourmet, por que não? Untei bem minha forma, agora a gente vai pesar. Então tudo aqui a gente faz uma pesagem. Por exemplo aqui, para fazer a massa da altura que eu quero, que vocês verão nas próximas aulas, vou acrescentar aqui 200 gramas para este tamanho de forma, 18 centímetros. Aí como é que você vai saber qual o tamanho do bolo que eu vou fazer com quantos recheios? Você vai assistir as próximas, né? Você vai saber tudo. Esse aqui é uma forma de bolo vulcão de 16 centímetros. O bolo caseiro, né? Que a gente chama, que é o bolo de furo.
Aí a gente vai acrescentar até mais em cima aqui, porque eu já falei pra vocês, massa amanteigada não é uma massa que cresce um absurdo, né? Então a gente tem que colocar pra poder a gente ter aqui realmente uma massa mais alta. E aqui eu tô acrescentando a título de informação 460 gramas. Teria como tu pegar qualquer forma ali, pequenininha. Ó, aí aqui ainda sobrou um pouquinho, tá vendo? Mas é porque eu coloquei nessa forminha aqui. Se eu tivesse colocado nessas, daria certinho, tá? 4 dessas aqui, do tamanho 18. Como a gente colocou aqui, então sobrou um pouquinho, sem problema. Certo? A gente coloca em outra forminha para dar pro filho, dá para quem quiser. Vamos lá. Aí uma dica importante para que a gente termine aqui e vocês fique tudo bem amarrado e bem alinhado. Tá tudo certo, né? Então vou colocar para assar. Meu forno assa 150. Não tem um tempo certo, como eu falei para vocês. Vai depender do seu forno. Você precisa testar e ficar de olho. Quando você assa 1, 2, 3 vezes, você chega ali o resultado. Não, meu forno assa a tantos graus, tantos minutos. Aí você já anota para você ter um parâmetro. Mas lembrando que depende da quantidade de massa que você coloca. Então, colocou mais massa, por exemplo, esse vai demorar mais para assar do que esses aqui. Esses aqui vão sair muito mais rápido. Então, você tem que ficar de olho nesses detalhes que são importantes. Então, agora, vou mostrar para vocês aqui, depois que sai do forno. Aqui, já posso mostrar, né? Produção. Olha só. Para verificar a hora de sair. Ó, perfeito. Aí vamos lá. Como é que eu sei se ele tá bom? Assei. Senti o cheiro, já corre para dar uma olhada. Cheguei lá, Hannah, eu vi que ele tá bem bacana já. Aí você vai tocar vai tocar aqui nele, ó, e vai ver que ele já tá consistente. Vai bater e ver que ele não tá mole. Aí você, acho que tá bom. Uma das formas de você ver é colocando o dedo. Colocou o dedo, afundou e voltou, não volta na mesma hora não, viu, gente? Não é uma mágica, não. Tô falando isso porque eu já recebo muita pergunta assim. Afundou o dedo e ele voltou aos poucos? Tá bom. Afundou, ficou lá? Ainda precisa assar mais. Tô na dúvida, pega um palito de churrasco, furou o bolo no meio, saiu limpo, tá bom. É exatamente isso. Não tem segredo. Não tem segredo. O palito tem que sair totalmente limpo, tá? Cuidado só para não deixar muito tempo, viu, gente? Porque esse tipo de massa aqui, se você assar pouco, como eu tô assando, assa mais rápido. Se você deixar muito tempo lá, vai virar biscoito, ficar seco. Depois de assada, coloco cada massa, espero amornar ou esfriar dentro da minha forma. Esfriou, amornou, coloco no plástico filme, embalei, geladeira. Hannah, pra que geladeira? Porque isso aqui vai fazer a tua massa descansar. Quando ela descansar, e a gente para descansar é. Porque tudo é mais fácil quando descansa. Então, quando ela descansa, ela vai estruturar mais, ela ganha mais estrutura. E aí fica mais fácil você montar, rechear, decorar. E o cliente vai comer gelada? Tu já viu algum cliente pegar o bolo e ir direto para casa e comer? Não faz. Geralmente não faz. Então, geralmente ele come, ele deixa em cima da mesa, tira foto, fecha, quando ele vai comer já tá bom. Então, fique em paz, tá? Vai dar super certo. Então, a gente deixa sempre no plástico filme para não pegar gosto, não perder textura, não ressecar. Sempre no plástico filme. Feito isso aqui, filha, acabou. Duvido você errar. Não erra, tá? Se você assar assim, da mesma forma. Plástico filme, geladeira também, para você vender a hora que você quiser. Ou até mesmo congelar assim, tá? Pelo tempo que eu expliquei lá no início. E aí você consegue aí ter massas sempre congeladas e prontas ou geladas para você vender no seu delivery, por encomenda, como você quiser.
Então, gente, chegando até aqui, para quem ficou até aqui, que bom, você aprendeu uma massa profissional que não dá errado, tá? Que não sola, estruturada, saborosa. E se você participou aqui hoje, você já deu um passo que muita gente não dá. Agora é realmente praticar. Isso aqui é só o começo mesmo. Então, se você continuar comigo, nos próximos dias você não termina esse desafio como começou. Você vai terminar com outra mentalidade, outras ideias. Você não, preste atenção no que eu vou dizer agora, você não tem falta de talento. É apenas falta de método, tá? E na próxima aula eu vou te mostrar o recheio que faz qualquer bolo parecer muito caro. Qualquer um. Vamos lá, é que é exatamente o tipo de recheio que vende. É isso que eu quero, tá? Então, você não pode perder. Minha vida hoje é outra, sendo sua aluna. Eu só aprendi e aprendo cada vez mais, até as suas lives me ensinam. Para quem fazia bolo solado como eu, não sabe pegar uma receita de um canto e de outra, até de outros professores aí que já fiz outros cursos, mas igual o seu, impossível, não tem. Tenho orgulho de falar. Sou aluna Gladinda. O curso é perfeito, né? Zero defeitos, é completo, é uma faculdade de bolo. Agora eu tenho segurança de pegar qualquer encomenda, eu já estou me aventurando e está sendo sucesso. Agora eu sei que eu tenho capacidade de fazer qualquer coisa, qualquer tipo de bolo. Mais segurança, com certeza, nas encomendas, mais segurança em aceitar um pedido. Muito feliz com a compra e com cada aprendizado do curso. Quando eu entrei a primeira vez, eu fiquei chocada com todos aqueles conteúdos que você passa. Eu venho crescendo muito, mas eu já abri o meu ateliê, estou sendo mais reconhecida na minha cidade. Fui participar de um evento dando aula em um stand aqui na minha cidade, em Fortaleza, Ceará. E eu tenho muito o que agradecer a você. Estou no mundo da confeitaria há mais de 30 anos. Só que com as novas técnicas eu fiquei completamente perdida. E hoje eu sou Denise Rosa Cakes. Gente, é muito legal. Olha o resultado. Não tenho palavras suficientes para expressar o quão importante você tem na minha vida. Eu decidi trabalhar com os bolos. Foi muito difícil porque ninguém acreditava em mim. Daí mesmo assim eu decidi não cobrar, mesmo sem razões financeiras. E foi daí que eu me descobri como pessoa, como mulher, como uma profissional de verdade. E hoje eu estou trabalhando com o que eu gosto. E hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada. Tudo que eu aprendo diariamente com esse curso, eu acho que eu não conseguiria sozinha. É um curso muito profissional, que dá muita técnica e dica valiosa. Esse foi o melhor investimento que eu fiz na confeitaria. Eu estou muito feliz mesmo com o curso, com os resultados que eu tenho obtido.